Olá, queridos! Bem-vindos! Agora não é bem-vindos de volta, bem-vindos para nossa recuperação, gente. Vamos fazer uma revisãozinha. Olha só, o recuperar aqui é algo que ficou para trás, ou seja, durante o caminho da unidade 1, 2, quer dizer, desculpa, no percurso você deixou de avistar algo que vocês poderiam ter visto para fazer aquela avaliação e assimilar mais o conhecimento. Porém, agora vocês vão pegar de volta aquilo que você não viu no percurso, vocês vão ver agora. Olha, aquilo lá faltou eu ver. Então, eu vou fazer essa avaliação legal. Então, ó, recuperar é aquilo que ficou, ok? Vamos lá, não se preocupe não. A recuperação não é para desanimar, é para a gente ter um ânimo a mais. Ou seja, fazer de novo, mas eu vou aprender mais, porque eu já vi esse conteúdo, eu vou revê-lo, vou reforçar mais o meu conhecimento. Sou o professor Hélio, de Filosofia. Estamos aqui para a nossa revisão. Vamos lá? Olha aí. Tá aí, gente. Ó, revisão de recuperação. Coloquei até em vermelho para a gente ficar em alerta, né? A próxima a gente já ficar bem esperta, que nem o rapazinho aqui pulando. Filosofia grega clássica, os sofistas versus Sócrates. Essa é a revisão de recuperação da unidade 2, ok? Filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. A filosofia e a democracia brasileira e a etnofilosofia. Então, 4 aulas para a gente buscar e alicerçar mais o nosso conhecimento do componente curricular de filosofia. Vamos lá. Aula 15. Filosofia grega clássica, os sofistas versus Sócrates. Nós vimos durante essa aula que o desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas. E sofistas eram professores viajantes que vendiam ensinamentos filosóficos, como o da arte de argumentar, que é a retórica, para convencer as pessoas. O termo sofista deriva do vocábulo grego sophos, sábio, especialista em retórica, que na antiga Grécia se dedicava ao ensino do sentido das palavras. E retórica é uma palavra com origem no termo grego retorike, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção e convencer a outra pessoa. Em outras palavras, é persuasão. Os principais pensadores sofistas, trouxe 2. Protágoras, ele é do século V, tá, antes de Cristo, de Abdera, uma cidade da Grécia Antiga. Ele é da escola sofista, ele interessou-se pela linguagem semântica e o relativismo. A sua principal frase, que é o homem à medida de todas as coisas. Ele também defendia em toda a questão que há 2 lados de discursos opostos, um fraco e um forte, e que, diante das discussões do aprendizado, do conhecimento, o fraco pode se tornar forte. E o outro é o Górgias, século V e IV a.C. Também da escola sofística, os seus principais interesses é a retórica, a dialética. Ele disse que a verdade não existe. Qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Todo conhecimento para ele se origina na experiência, ele é empírico aqui, dos nossos sentidos e isso se varia de pessoa para pessoa, no momento para momento. Então aí que entra a questão que o sofista dizia que não existe uma verdade universal, geral, cada um tem a sua. O bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Agora a questão de Sócrates e a sua dialética. Em termos gerais, dialética é o debate e a oposição de ideias. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Ele fez isso com... A mãe dele era parteira. Ele fazia essa analogia, né? Dar luz ao conhecimento. A pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Ele sempre dizia isso. Sua dialética tinha como base sempre diálogos, perguntas e ideias. O objetivo separar os fatos e ideias. Sempre utilizava como tema a essência do ser humano. Ele buscava sempre autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo.
Porque, para Sócrates, quem busca o autoconhecer poderá o quê? Auxiliar os outros demais. No caso aí, vocês na escola, né? Os colegas. Diferente dos sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. E a alma é a consciência e a personalidade intelectual e moral. Hoje, diga-se que seja o entender e o querer do ser humano. E o conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade. Se o homem é a alma, a virtude do homem ela atua como cura da alma, fazendo com que ela realize da melhor forma possível. A liberdade, né, interior e autodomínio. A felicidade também assume a valência espiritual. Alguma dúvida? Hora de recuperar? Vamos verificar. Questão 1. Na Grécia Antiga haviam professores viajantes que vendiam ensinamentos filosóficos, como da arte de argumentar, da retórica para convencer pessoas. E com o desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento de alguns filósofos, e que eram conhecidos como verdadeiros sofistas. Então tá aí. Eles aqui, professores viajantes que vendiam ensinamentos. Aula 16, filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Platão, ele nasceu em Atenas, seu nome verdadeiro é Aristócles, discípulo de Sócrates. Em sua doutrina, na questão do dualismo, 2, né? E na questão da teoria das ideias, Platão procurou resolver esse impasse propondo o quê? Uma ontologia dualista. Para ele existiam duas realidades e distintamente opostas, que é o mundo sensível, né, que corresponde à matéria, que é no pensamento de Heráclito, e o mundo inteligível, que é o mesmo, corresponde ao das ideias, como são para o intelecto, né, Parmênides. Aí ele diz também, tudo que é gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. Ele chama de demiurgo. Como acontece o processo de conhecimento? Conhecer a verdade é uma passagem progressiva do mundo sensível, das sombras, das aparências, para o mundo das ideias, que é o verdadeiro. O método proposto para atingir o conhecimento autêntico é a dialética. Na questão da alegoria da caverna, ele enfoca a questão do político e do conhecimento epistemológico. Tá? Podem ler mais no livro 7, A República. A questão agora, vamos ver o Aristóteles, base do pensamento lógico-científico. Ele foi aluno de Platão, na Academia de Platão, foi professor de Alexandre o Grande, ele fundou o Liceu e rejeitou a teoria das ideias do seu chefe, né? Da sensação ao conceito. A observação da realidade por nossos sentidos leva-nos o quê? A constatação da existência real de inúmeros seres individuais e são concretos e imutáveis. A questão do método indutivo, ele pensou como se fosse uma operação mental que vai do particular ao geral. É por meio desse método que o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal. A questão de matéria e forma. A matéria é o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. Por exemplo, a argila em si, né? Eu posso fazer um jarro pela forma. A argila, né, é uma matéria, posso fazer um jarro, que é a forma. O princípio determinado em si próprio é a forma, mas que é determinante em relação à matéria. Dependendo da matéria, tem coisas que eu posso fazer com a matéria, mas tem coisas que eu não posso. Ato e potência. O ato é a manifestação atual do ser, aquilo que já é. Potência, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Então, assim, eu digo que nós somos, né? Já somos seres humanos, mas em potência. Podemos ser algo mais. Substância e acidente. Substância é um atributo estrutural e essencial do ser, aquilo que intimamente o ser é. E acidente, atributo circunstancial, tá aqui, ó. Um é substancial, né?
o outro circunstancial. Não essencial do ser, aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. Alguma dúvida? Então, hora de verificar. Vamos lá? Questão 2. Imagine em seu sítio que existe uma árvore frutífera, mas a mesma não consegue dar frutos. E suas folhas estão queimadas e ressecadas, em consequência de um clima seco, etc. Porém, você não quer cortá-la, mas quer entender filosoficamente o que está ocorrendo com ela, com essa árvore. Logo, reconhece-se o pensamento de Aristóteles. Vamos lá. Como Aristóteles classifica esse problema aí na sua casa, no seu sítio? Ele classifica a alternativa C, esses casos como acidentes, algo que ocorre no ser, mas não faz parte do seu ser essencial, ok? Aula 21, a filosofia e a democracia brasileira. A questão da sociedade democrática, ela simboliza, né, o essencial da democracia, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que cidadãos preenchem com um representante, que pode revogar seu mandato e não cumprir. Foi delegado para representar. Então, assim, a nossa democracia brasileira é representativa. A democracia é a única forma política que considera o conflito como legítimo e legal, ok? Permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. A questão dos direitos. Quando a democracia foi inventada pelos atenienses, criou-se a tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais, que definiam o cidadão, que é a igualdade, liberdade e participação. Igualdade perante as leis, né? Igualar as questões. Liberdade, o cidadão tem um direito de expor em público seus interesses. Participação no poder, os cidadãos podem participar das discussões, etc., dentro do poder, votando, revogando, etc. E os traços da democracia? A sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social, a criação de direitos reais, ampliação dos direitos existentes e também de novos. Tá? 2 traços distinguem a democracia de todas as outras. A democracia é a única sociedade, o único regime que considera o conflito legítimo. E o outro traço, ela é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo e a possíveis transformações, flexível. E os obstáculos que nós temos contra a democracia? A questão da liberdade, igualdade e participação conduz à célebre formulação da política democrática, como governo do povo, pelo povo e para o povo. O povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais, gente. Sejam ricos e pobres. No caso, o pensamento de Aristóteles. Grandes e o povo, Maquiavel. Classes antagônicas, ao contrário, que é Marx. Aqui ele coloca o operário e o patrão. Dificuldades para uma democracia no Brasil. Assim, os brasileiros afirmam que vivem numa democracia, apesar do país já ter passado por uma fase de autoritarismo. Por democracia se entende a existência de eleições, partidos políticos e a divisão republicana dos 3 poderes, além da liberdade de pensamento. Tá? A democracia é criação e garantia de direitos. Nossa sociedade polarizada, tem vários tipos de pensamento, extremos até, entre carência, e o privilégio, não consegue ser democrática, pois não encontra meios para isso. Por exemplo, democracia e autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado, do país, e este é identificado como um modo de governo. Alguma dúvida? Hora de recuperar, vamos lá? Questão 3. Para os gregos da antiguidade, a democracia era considerada direta, ou seja, aquela na qual os gregos se reuniam em praça pública para discutir e decidir assuntos referentes à sociedade para o bem comum. E no Brasil, gente, qual é o tipo de democracia? A nossa letra E, representativa, elegemos alguém. Aula 22, etnofilosofia. Levi Strauss é um pensador, um filósofo que analisou sobre a filosofia indígena.
Ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas, que refletem, sem dúvida, a forma como a sociedade viu e pensou nesses povos. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há a imagem negativa dos povos indígenas e dos negros quilombolas, e que essa imagem vem de uma cultura anterior, que infelizmente ainda existe hoje, né? A episteme, etos e oikos. Episteme é uma dimensão crítica, né, que nos permite realçar a pluralidade e a variedade de culturas, afirmando novas possibilidades de conhecer bem o mundo. O ethos entra no campo da ética dos valores, a filosofia é chamada a refletir, problematizar as justificações e fundamentações de princípios e valores em diversas culturas, incluindo aí, gente, as sociedades e culturas ameríndias e dos povos indígenas. Vamos dizer aqui do nosso estado, né, de Rondônia. Também. O oikos é uma palavra grega que significa casa, ambiente habitado. Nesse sentido, a natureza como moradia e humanos e natureza são da mesma família. Filosofia africana, né? Dentro da linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo ele é compreendido como um conceito em movimento. E nessa maneira de pensar as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques, tem em comum a particularidade de entender o universo não como uma entidade estável, parada, fixada no ser, mas como um organismo em constante transformação e crescimento. E isso corresponde ao quê? À experiência existencial da tradição africana. As filosofias africanas vislumbram uma ética fundante, a qual, né, ou na qual, não se baseia em uma decisão divina que proíbe certas ações e as transforma em pecados. Por exemplo, o mal é o que prejudica os outros, o que ameaça a paz e sobrevida do grupo. Esta conceituação não é absoluta, mas pode ser vista como regra geral, tá? Essa forma de pensar. Alguma dúvida? Hora de recuperar. Vamos ver? O que caracteriza a questão 4? O que caracteriza um campo de estudo dentro da filosofia africana que se concentra nas crenças e práticas tradicionais africanas e como elas se relacionam com a filosofia? Além disso, busca entender e interpretar essas crenças e práticas tradicionais a partir de uma perspectiva filosófica. O texto está se referindo a qual palavra? Etnofilosofia, é o tema da nossa aula, tá? O tema geral. Então, a nossa referência. E aí, vocês vão responder as questões, a gente vai ver se está certa, correta. Tem uma avaliação aí para vocês, certo? E vem aqui comigo. Eu desejo que vocês façam uma boa avaliação de recuperação, que tenham sucesso nesse sentido, para que essa recuperação não seja uma parada para vocês, mas um trampolim, que não seja um muro. Parou, não, um trampolim. E qualquer dúvida é só contactar-nos, tá? Aciona aí o professor Hélio que a gente vai tentar solucionar. E obrigado por participar com a gente, né, no componente curricular de filosofia. Um grande abraço para vocês e eu desejo sucesso. E agradecimento aos professores presenciais também. Tchau, tchau!